Coronavírus, a crise em debate. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Coronavírus, a crise em debate aqui na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Nós estamos aqui em mais um dos nossos debates para tentar entender um pouco esse momento difícil que o Brasil está passando com o coronavírus. E hoje o nosso papo, o nosso debate, será pautado exatamente nas ações do Congresso Nacional. O que o Congresso tem feito? Nós fizemos questão de chamar 3 parlamentares para debater conosco tanto visões sobre as eleições municipais desse ano, quanto sobre o tão polêmico isolamento social aqui no Brasil e vários outros assuntos. Então se liga aqui no Coronavírus, a crise em debate. Eu queria agradecer muito a presença destes 3 aqui conosco. Em primeiro lugar, agradecer a nossa mulher aqui do debate, Bia Kicis. Muito obrigado, deputada, pela sua presença. Eu que agradeço por esse convite. Muito bem, diretamente aqui de São Paulo, ele do PSDB, Samuel Moreira, deputado federal, diretamente de Registro. Fala, Samuel. Obrigado, Paulo. Obrigado, Bia. Obrigado, Vinícius, Poit. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Muito bem. E ele também aqui de São Paulo, Vinícius Poit, do Partido Novo. Boa tarde, Poit. Obrigado, Paulo. Sempre um prazer estar contigo. Sou admirador seu, tá indo bem demais aqui nos programas, viu, cara? Sou fã, tô aprendendo com você aqui. Obrigado, cara, muito obrigado. E olha, antes da gente começar o debate, é bom avisar que a Jovem Pan agora tem um aplicativo de celular, sim, para você baixar, o Panflix. Se vocês 3 aí, Samuel, Bia e Vinícius Poit, ainda não baixaram, é de graça, entra na Apple Store, no Google Play. Todo o conteúdo da Jovem Pan está reunido lá para você poder assistir gratuitamente. E vamos começar então o nosso debate falando o seguinte, gente, essa questão do isolamento social, Nós já estamos há um bom tempo no Brasil com essa política em andamento. Eu queria um pouco, para a gente começar a debater, começar a esquentar o debate, uma avaliação de vocês sobre o que vocês pensam desse isolamento social, se ele está correto da forma como ele está sendo feito, se ele não está, no que ele pode melhorar. Vamos começar com ela, Bia Kicis. Pois não. Sem dúvida, esse é um tema que gera muita polêmica, até porque o que eu penso é que nós não temos certeza de nada. Nós estamos vivendo, como que andando aí no escuro, tateando, buscando soluções. E isso vale para médicos, cientistas e para os políticos. Estamos todos muito envolvidos nesse tema que afeta a todos os brasileiros. Bom, o que eu percebo é assim, o importante é tentarmos acertar, levando em consideração que toda política pública, ela deve buscar o mínimo de dano, o máximo de efetividade e o mínimo de dano. O que me espanta é ver pessoas tratarem desse assunto como se fossem donos da verdade. Não existem donos da verdade. Então, se a gente parte do princípio que estamos buscando acertar, aprendendo com o dia a dia dessa pandemia, que é nova, a gente percebe que é uma grande loucura as pessoas ficarem se acusando ou quererem respostas absolutas de um órgão científico, como, por exemplo, a OMS, para definir qualquer coisa, sendo que a OMS ela não define, ela pode recomendar, mas não define. E aí, para falar especificamente do isolamento social, a gente teve aí, por exemplo, recentemente, um Prêmio Nobel de Química de 2003, um professor, Michael Levitt, que disse que o lockdown, que seria o isolamento total, ele teria sido o maior erro que se fez nesse momento de tratamento dessa pandemia. Então, a gente precisa olhar com muito cuidado, e eu acho assim, o importante é buscar acertar e da experiência que nós estamos vendo no mundo, onde começou antes do Brasil, eu acredito que, sim, tem horas que é preciso fechar tudo. Tem locais em que é preciso fazer o isolamento. Onde? Onde a epidemia está correndo solta. O grande problema no Brasil foi que se fechou tudo, levando-se em consideração mais de 5 mil municípios, sendo que menos de 10% dos municípios tinham algum caso de Covid registrado. Então, o que me chama muita atenção
é a falta de dados para guiar os políticos nesse momento. E é importante que você feche quando isso se torna necessário de acordo com a realidade daquele local. Então, me parece que a decisão ela não deve ser centralizada, deve haver, sim, um planejamento central que oriente as demais entidades da federação, mas que fique muito a critério do gestor do local definir. Fecha, não fecha, fecha parcialmente, isola tudo, não isola tudo, mas tendo que levar em conta não a vontade de cada gestor, mas sim a realidade, os fatos. E pensando no cidadão para não causar um dano muito maior do que o dano que necessariamente ocorreria por conta da pandemia. Muito bem, Samuel, você concorda ou discorda da Bia? Concordo com grande parte do que a Bia disse e acho que o grande problema nosso, e o Brasil está pagando um preço muito alto por isso, não dá para impor soluções. O território é muito grande, o Brasil é um continente, né, um dos maiores países do mundo, uma população enorme, então haveria necessidade de se ter uma coordenação nacional com muito diálogo e entendimento. Não pode impor, nem de cima para baixo, também não dá para deixar uma imposição pelos estados. O que precisa fazer é um diálogo mesmo e observar as incidências, observar os números de leito, observar os dados e fazer uma avaliação dia a dia, semana a semana do processo. Agora, estamos pagando um preço alto, como a própria Bia diz, nós desconhecemos, é um vírus novo e a curva é crescente, ela é ascendente. Então, é muito difícil, agora, nesse momento, as medidas realmente se vão ficando mais duras, porque o país está perdendo aí cerca de 1.000 vidas por dia, na média. São quase 1.000 vidas por dia e quase 20 mil casos confirmados a mais por dia, no momento em que nós estamos, inclusive, com alteração de 2 ministros, para o 3º ministro da Saúde. Então, essa coordenação, essa dificuldade que houve, ela acabou criando esse problema e que nós estamos enfrentando. E aí também tem que se delegar mesmo a cada governador, a cada prefeito agora, que faça avaliação do seu território e tome as suas medidas. Mas o ideal é que houvesse uma coordenação nacional e muito diálogo e entendimento nesse processo. Muito bem, para finalizar essa primeira rodada, Poit, a sua opinião. Paulo, você conhece bastante o meu posicionamento liberal, né? E eu acho que um pouco que a gente viu da fala da Bia, da fala do Samuel, que eu concordo, é mais Brasil, menos Brasília, né? Menos decisão centralizada, mais decisão tomada na ponta. Tanto que o Novo, em uma votação na Câmara essa semana, até sobre a decisão do uso de máscaras obrigatório, a gente falou o seguinte: puxa, mas por que nós vamos decidir isso tudo dentro do Congresso, né? Porque algumas cidades podem ter alguma necessidade diferente. Então, concordo nesse ponto, passar a responsabilidade e o processo decisório para o governador, para o prefeito. Número 2, extremamente necessária, Paulo, meus colegas sabem disso, um diálogo e um bom entendimento entre os governadores e o presidente da República. Né? E aí, eu acho que tem uma falha dos dois lados. A reunião que a gente teve quinta-feira, se eu não me engano, é um exemplo histórico aí que não teve briga, né? Porque o povo, inclusive eu estava assistindo a reunião, a hora que passou a palavra para o governador de São Paulo, o pessoal já achou que ia dar briga e tal, e acho que o governador teve uma postura mais calma, o presidente também respondeu, e é aquilo ali que a gente precisa. E vamos parar com esse negócio, mas foi encenado, o governador não pensa assim, o presidente também não. Gente, vamos pensar mais positivo, estimular o diálogo, porque quem perde é o Brasil, a hora que politiza a discussão. Então essa coordenação única, né, Samuel, acho que você falou um pouco disso e a Bia também, é necessária. E o último ponto para finalizar, Paulo, a questão do coronavírus, né? Por que decidir na cidade? Por que fecha a economia do Brasil inteiro? Por que isso é ruim? Porque o coronavírus, gente, ele diz respeito ao colapso da saúde. Se tivesse UTI para todo mundo no Brasil, a gente poderia ficar despreocupado. Agora, como o coronavírus ele sobrecarrega as UTI, a maioria das pessoas morrem, não é por causa do corona, é porque não tem atendimento. Se elas tivessem atendimento bom, sobreviveria. E aí morre de outras doenças também que não tem atendimento na UTI. Conclusão, uma cidadezinha pequena,
com leitos de UTI vago, sem casos de corona, não tem por que ter economia fechada. Então, esse, inclusive, o plano aqui no governo de São Paulo, que a gente vai cobrar agora a execução do governador, que é classificar as cidades em vermelho, amarelo e verde. E começar a abrir o comércio, porque senão o povo não aguenta, né? E aí vai morrer de fome. Muito bem, eu queria começar essa segunda rodada perguntando para o Samuel Moreira, que já foi prefeito e tem um vasto conhecimento, bastante conhecimento dessa área municipalista, né, Samuel? Samuel, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a responsabilidade pelo isolamento social, né, pela política de isolamento social, faz parte dos governadores e prefeitos, né? Ele praticamente alijou do processo o governo federal. Mas na prática, o que nós estamos vendo, pelo menos nós que não estamos na máquina pública diretamente, é a justiça, principalmente aqui em São Paulo, decidir apenas a decisão do governo, do governo estadual. No caso, por exemplo, cito aqui uma cidade do estado de São Paulo que tentou abrir e foi impedida pela justiça, o caso de São José dos Campos. Essa sobreposição de poderes feita por essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela não é estranha? Em primeiro lugar, alijando o governo federal. Em segundo, dizendo que governadores e prefeitos decidem, mas a decisão do prefeito ela não é respeitada. Qual que é a sua avaliação, Samuel, disso? O problema nosso é que o processo de justiça nosso tem essas dificuldades. Agora, as regiões metropolitanas, como é o caso de São José dos Campos, é uma região metropolitana, é natural também que haja uma certa influência dos governos estaduais sobre as regiões metropolitanas. É importante que seja bem compartilhada essas decisões, diferente de cidades que não estão em regiões metropolitanas, porque uma acaba interferindo a incidência, a contaminação em outra cidade, que está muito perto por conta de ser região metropolitana. Agora, o fato é que o Supremo acertou, na minha opinião, né? Eu respeito muito as instituições, inclusive eu acho que as instituições têm que ser muito respeitadas, ainda que a gente não concorde, e se a gente discordar, nós temos os instrumentos legais, na justiça e nos processos, e não na política. Então, eu acho que o Supremo acertou, na minha opinião, ao delegar mais, como foi dito aqui pelo Vinícius, né? Mais Brasil e menos Brasília. Lógico que o prefeito tem mais condições. Agora, se é uma região metropolitana, como é o caso de São José dos Campos, é preciso discutir com os outros prefeitos e com o governo do estado. Mas é sempre importante, quando o Supremo decide pelo município e pelo estado, ele não exclui o governo federal. O governo federal está incluído. Agora, é só numa discordância, numa necessidade de uma divergência. E por onde começa? E se começa pelos municípios, é importante uma articulação com o governo estadual, né? Se você é prefeito, você toma uma decisão, mas você consulta, você articula o Ministério Público, o Judiciário local, você articula o governo do estado, você articula o governo federal para poder tomar uma decisão sólida. Esse é um processo de diálogo o tempo todo com as entidades, com a associação comercial, né? Com todo mundo que compõe aquela localidade. É um exercício enorme para cada prefeito, mas é importante que ali seja o começo da decisão. E você, Poit, você concorda com essa decisão do Supremo, discorda, aponta críticas, elogios, enfim? Eu estou bem alinhado com a fala do Samuel, para não ser repetitivo, Paulo. Eu só acho assim, vamos pegar o exemplo de Rinópolis, né? Eu sempre falo da grande Rinópolis, Oswaldo Cruz, Parapuã, nossa região ali, que não fazem parte de uma região metropolitana, são cidades bem pequenininhas, não tem nenhum caso, nenhuma suspeita de corona. O caso de Mirandópolis, né, Poit? Mirandópolis foi um prefeito que reclamou bastante disso. Sim, eu não sei exatamente em Mirandópolis se tem caso ou não, mas se for que não tem caso, tem leito de UTI vago, puxa, a vontade do governo vai se sobrepor à vontade do prefeito, eu acho ruim, né? A gente tem que dar o mais liberdade possível para o indivíduo, e quando a gente fala indivíduo, a gente fala prefeito. Agora, é natural que tenha um bom senso, Paulo. O Samuel falou um negócio que é o que eu sempre defendo, é o diálogo. Um prefeito vai abrir, não precisa ficar no embate, avisa o governo, coordena com o governo também, assim como o governo tem que coordenar com a União, com o presidente. E numa região metropolitana super forte, referência como São José dos Campos, não é só São José, é Jacareí, Taubaté, Caçapava, todas as cidades ali. O mínimo, acho que, de coordenação com o governo é necessário, é um bom senso. Mas sempre vou defender a decisão na ponta, no indivíduo. Perfeito. E você, Bia?
Eu também concordo com isso, que a decisão deve ser na ponta, apesar de ter que ter um alinhamento, né, uma coordenação central, até porque nós vimos muitos casos de prefeitos que ficaram angustiados porque não concordavam com as medidas dos governadores e buscavam uma orientação central. Agora, o que eu acho que é danoso na situação concreta é que a gente vê, por exemplo, quando um prefeito resolve abrir, ele entende que na sua cidade o melhor seria abrir parte do comércio, liberar as pessoas, por exemplo, com máscaras na rua, vem uma ordem judicial desrespeitando o prefeito e mandando fechar. Ao passo que quando um prefeito, ao contrário, manda fechar, a justiça não se intromete. Então, o que mais prejudica aí no caso, eu creio que seja o ativismo judicial e o ativismo do Ministério Público. E o Samuel, que foi prefeito, então, Samuel, eu não sabia, você deve ter sofrido muito com isso. Eu fui procuradora do Distrito Federal 24 anos e uma das minhas maiores lutas, inclusive como parlamentar, é afastar o ativismo judicial, que prejudica enormemente os prefeitos, os governadores, o presidente da República, todo gestor. O Ministério Público não tem que gerir nada, não tem que decidir políticas públicas, e muito menos o juiz. Muito bem, você quer comentar alguma coisa que ela falou, Samuel? Eu gostaria só de dizer que nesse momento, se eu pudesse dar uma dica aos prefeitos, e eu acabei sendo prefeito por 8 anos, já faz algum tempo, mas eu procurei me articular e conversar de formalismo, de maneira muito formal sempre, mas sempre eu procurei buscar o entendimento com o judiciário, com o próprio Ministério Público, procurar antecipar uma decisão, procurar de consenso para evitar esse tipo de problema, né? Porque ninguém manda sozinho numa cidade, nem o prefeito. Ele tem lá os seus poderes constituídos, tem a Câmara Municipal, ele tem o Judiciário, ele é o Executivo. Então, esse diálogo constante com as instituições que compõem a cidade, como a associação comercial, nesse momento, você poder estabelecer regras diferenciadas. Às vezes tem cidade muito pequena que já naquele comércio frequentam 1 ou 2 pessoas por dia, ou 3, ou 4, ou 10, que podem ir de maneira mais adequada, com máscara, de maneira adequada com álcool gel, enfim. Tudo é um processo. A democracia ela é assim. Ela realmente é mais trabalhosa do que simplesmente você impor as suas soluções. E aí, ao tentar impor, toma algum revés. E aí não consegue implantar e cria dificuldade para o povo. Mas eu acredito que é muito entendimento mesmo, e é preciso trabalhar muito para ter entendimento. Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta, começando agora pelo Vinícius Poit, olhando no futuro, né, Poit? Nós estamos já há cerca de 2 meses em isolamento social, no caso aqui em São Paulo e em outros estados do Brasil também. E há uma certa divergência de opiniões entre quem defende que agora haja um endurecimento da quarentena e quem defende que agora tenha a flexibilização, a tão sonhada flexibilização. No caso aqui em São Paulo, o prefeito Bruno Covas está defendendo um maior endurecimento e o governador João Dória está buscando uma forma de flexibilizar as atividades aqui já em 1º de junho. O que eu queria saber de vocês três, a começar pelo Poit, é o seguinte: o que vocês pensam? O que vocês acham? Vocês defendem que agora seja endurecida a quarentena, como no caso aqui o prefeito de São Paulo está defendendo, ou vocês defendem que 1º de junho haja a flexibilização em todo o Brasil e nas cidades que já estão há um certo tempo em isolamento? Vamos começar pelo Vinícius Poit. Paulo, como a Bia colocou lá no começo, essa decisão, ela não pode ser a decisão do que é mais popular ou a decisão com base num feeling ou num sentimento, né? Ela tem que ser uma decisão técnica também. E para tomar uma decisão técnica, e o governador ou o prefeito de São Paulo, por exemplo, Bruno Covas, defender essa decisão, o segredo é a transparência. Porque a hora que o prefeito ou o secretário de saúde, né, Edson Aparecido, vem na mídia e fala 92% dos hospitais públicos de São Paulo estão ocupados já, né? 92% dos leitos. Leitos de UTI. Leitos de UTI. Eu divulguei essa notícia, mas o que as pessoas na rede veem? É mentira, isso aí tá errado, esses números e tal. Porque existe uma falta de confiança e de credibilidade dos gestores. Quanto mais transparente os gestores forem, eles vão conseguir subsidiar a decisão técnica.
Samuel e eu estávamos numa reunião, inclusive, aqui com o governador, e a gente falou muito disso, Samuel, lembra que a gente falou assim, a transparência, governador, é essencial para você poder subsidiar suas decisões. Então, bote todos os dados lá, seja das compras de respirador, de máscara, mas dos leitos de UTI, comprove isso o máximo possível para poder defender a tomada de decisão. Então, na minha posso opinião, só fazer um complemento nessa sua fala, sim, até para que você pode. possa alongar um pouco mais a sua resposta nessa linha de raciocínio. Eu entendo essa questão da ciência e defendo, acho que realmente essa transparência de dados ela é fundamental, mas eu queria que você comentasse um pouco sobre esse endurecimento de uma quarentena que já está há 2 meses já vigente. Você acha que o Brasil é um país onde a gente consegue, né, no caso aqui em São Paulo e em outros estados também, ficar tanto tempo isolado assim? Eu entendo essa questão da ciência para preservar vidas e eu acho isso absolutamente fundamental, mas eu acho que existe um outro lado da história que é a falta de sustentação, né? Eu acho que as pessoas, queria ouvir um pouco você, eu acho que as pessoas elas simplesmente cansaram disso, tanto é que os índices de isolamento só caem todos os dias, né? O que você acha? Eu acho, Paulo, que primeiro, coloca os dados. Começa a reabrir gradativamente nas cidades onde não tem caso e onde tem leito de UTI vazio. Isso já é uma medida que vai de sufocar as pessoas que estão em casa, precisa trabalhar, precisa de renda. Aqui em São Paulo, pelos dados que o prefeito está divulgando, e aí a gente está fazendo o máximo para requerer informação junto com a Janaína Lima, vereadora, no governo, com o Ricardo Melão e os outros deputados estaduais, ainda parece que o isolamento é necessário, pelo menos mais um pouco. Então, eu acho, Paulo, que o que acontece nessa decisão é uma politização extrema. E botar nome aos bois, a hora que o governador daqui, né, coloca e defende muito isolamento desde o começo, o presidente defende a posição totalmente ao contrário, acaba virando uma polarização e as decisões fogem do racional. Pelo que eu estou sentindo, Paulo, as pessoas não aguentam mais ficar em casa. Está faltando arroz e feijão na despensa, entendeu? Então vamos começar a liberar gradativamente as cidades e as atividades aqui em São Paulo que podem ser liberadas. Vamos investir mais em conscientização, em disciplina. Eu, particularmente, estou indo e voltando para Brasília toda semana e eu estou vendo diferença. As pessoas, cara, não levantam. O avião parou, ninguém levanta mais. Está todo mundo esperando chamar a sua fileira. Na fila do raio-x, todo mundo a 2 metros. Eu vou na farmácia, eu vou no mercadinho aqui perto, todo mundo tomando distância, não aglomerando. Se a gente investir mais em conscientização e dar liberdade pro indivíduo tomar conta da sua vida, a gente vai poder começar a abrir. Então esse é meu sentimento, tá, Paulo? Ninguém tem mais arroz e feijão na despensa. Perfeito. A gente não pode abrir na emoção, tem que ter transparência, dados e investir na conscientização das pessoas, porque o indivíduo sabe o que é melhor para a sua própria vida. Perfeito. Poit, Bia Kicis, endurece ou flexibiliza a partir de 1º de junho? Olha, eu quero dizer que eu passo meus dias estudando essa questão do coronavírus, como que isso está acontecendo no mundo, no Brasil, com dados, conversando com médicos, cientistas, fazendo entrevistas. Então eu quero dizer o seguinte, primeiramente, saiu um estudo recentemente na Espanha, eu li até, esse estudo foi feito por franceses, né, mas esse estudo tomando como base a Espanha, eles confinaram 50% dos trabalhadores, que eram trabalhadores que não faziam serviços essenciais, e os outros 50% faziam serviços essenciais e por isso estavam saindo para trabalhar. Aqueles que ficaram confinados no final do estudo estavam mais infectados do que os trabalhadores de serviços essenciais que saíram para trabalhar. Em Nova York, todos vocês acompanharam, o governador, ele declarou assustado que 86% das pessoas hospitalizadas, elas estavam em isolamento social, estavam em casa e foram infectados. Então, eu não acredito em medidas de endurecimento, pelo menos não genericamente. Pode até ser que em algum local isso seja necessário, mas não de forma genérica. Realmente eu não acredito nisso, não acho que seja a melhor solução de tudo que eu estou vendo. Agora, quero chamar atenção para uma coisa que eu considero gravíssima. Nós todos estamos levando em consideração, como o Vinícius falou,
A questão é de leitos de UTI, a questão é de sobrecarregar o sistema de saúde, que sempre foi horrível no SUS, tá? Eu, como procuradora do DF, cansei de ver leitos privados tendo que ser cedidos para o SUS, pessoas esperando meses e meses, às vezes anos, para uma cirurgia, deitadas em chão em hospitais. Então, o problema do caos na saúde não é de agora e não é em função do coronavírus. Em função do coronavírus se construíram hospitais de campanha, e se nós no Congresso, na maior boa vontade, legislamos, inclusive dispensando licitação para aquisição de material necessário, inclusive respiradores, e estamos assistindo um festival de desvio de verba. Hoje a Polícia Federal começou a fazer uma operação no Ceará, porque é muito grave os dados que estão chegando de roubo, de desvio, de descaso com a vida, são, assim, absolutamente de arrepiar qualquer um. Mas eu quero dizer principalmente o seguinte: nós não precisaríamos nos preocupar tanto com respiradores e com leitos de hospitais se estivéssemos adotando uma política há mais tempo de tratar a doença no seu início. E o que tem dado resultado no Brasil, com quem faz, e no mundo, é a adoção do coquetel da azitromicina com hidroxicloroquina e algumas outras coisas desde os primeiros sintomas. Hoje eu recebi os dados da Costa Rica. A Costa Rica, depois de uma videoconferência com a China, começou a adotar esse coquetel no tratamento e parece que até preventivamente. E se você pega a curva da Costa Rica com outros países da América Central, é absurda a diferença. Os outros países têm uma curva gigantesca e a da Costa Rica está lá embaixo. Nós temos o caso de Floriano, no interior do Piauí, que adota o protocolo da médica, a doutora Marina Bucar, que é de Floriano, e está coordenando essas atividades do combate à Covid em Madrid, no hospital em Madrid. E lá eles derrubaram de 19% para 2% o percentual de letalidade. E hoje, para espanto de muitos, não para mim, porque eu já vim estudando isso e conversando com médicos, em Nova York soltaram um mais amplo estudo sobre respiradores, sobre Covid. 9 entre 10 pessoas infectadas que são tratadas com respirador morrem. E nós estamos aqui gastando, investindo em respirador. O respirador não salva, porque o problema é que o Covid não é uma doença pulmonar, ele acontece no sangue. E depois de danificar o sangue, levar a pessoa para a UTI, entubá-la e forçar a respiração, forçar com pressão, e o sangue não consegue mais processar o oxigênio, a pessoa morre. Então, é muito assustador o que a gente está vendo. E eu queria dizer, precisamos nos preocupar menos com leitos de UTI e respiradores e mais em salvar vidas. Não politizar, salvar vidas. Tratar das pessoas com algo que não existe estudo científico e nunca vai haver no início de uma doença. Você tem que tratar com aquilo que resolve. Ok. Samuel, para a gente encerrar essa rodada. Eu acho que tem que ter diagnóstico mais claro sobre todos esses assuntos. O que está levando a medidas mais restritivas são os medos, os receios. Para se ter uma ideia, nós temos 360 mil casos confirmados. Alguns falam até que, por conta da subnotificação, são 15 vezes mais que isso. Bom, nós teríamos então 5 milhões de casos confirmados. Mas ainda é muito pouco para um país de 200 milhões de habitantes. Nós estaríamos com 3% ainda da população contaminada para uma doença que deve infectar 70%, 80% da população no futuro. O grande problema é todo mundo ficar doente ao mesmo tempo e realmente não ter os leitos, não ter como você atender essas pessoas. Então você tem que ter diagnóstico. Onde estão esses casos confirmados? São nas regiões metropolitanas? Nas periferias? Onde está a maior dificuldade? Onde as medidas têm que ser mais adotadas? Então, esses diagnósticos que têm que ser muito claros para você poder ir tomando as medidas, né? Não é uma questão de desejo, todo mundo gostaria de abrir. A pergunta sua, Paulo, olha, reabre, nós temos uma semana. Eu acho que a cada dia é um dia. É preciso avaliar esses dados
para poder verificar que medidas tomar, né? As regiões metropolitanas têm características diferentes. As periferias, tem um estudo aí mostrando que quem mora na periferia, infelizmente, tem 10 vezes mais chances de pegar a doença do que quem mora em bairros de classe média. 10 vezes mais, entendeu? Então, o Brasil ainda vai enfrentar esse problema por algum tempo. O que precisa é a curva diminuir. Nós precisamos todo dia observar as curvas do número de infectados para que ela possa diminuir. E dependendo do lugar, você ir destravando a economia. E é lógico que é possível tomar medidas de destravamento dessa economia. É lógico, sempre tem segmentos que é possível você ir discutindo e descobrindo fórmulas, inclusive, de evitar a transmissão da doença. E eu acredito, a torcida nossa é para que agora, no fim do mês, a gente possa entrar em junho com uma outra realidade. Perfeito. Eu queria iniciar um papo com vocês aqui sobre a questão da testagem, né? Me chamou muito a atenção um dado de como o Brasil está mal nesse quesito de testes de Covid-19. Vou citar aqui alguns números para vocês que eu gostaria que vocês comentassem. Nós temos, por milhão de habitantes na Dinamarca, 88 mil pessoas testadas. Em Portugal, 67 mil a cada milhão de habitantes. Aqui na América do Sul, se a gente for analisar os nossos vizinhos, Chile, 22 mil testes a cada milhão de habitantes. Uruguai, 10 mil. Colômbia, 4 mil. E nós aqui no Brasil, um país de 210 milhões de habitantes, 3 mil testes a cada milhão de habitantes. Eu queria um parecer de vocês sobre isso e principalmente o que o Brasil pode fazer para aumentar esse número, porque a subnotificação com um número tão baixo de testes desse é muito grande, né? Vamos começar pela Bia. Olha só, eu tenho acompanhado, realmente, se tivéssemos partido por uma política de testagem, certamente o resultado seria diferente. Se tivéssemos investido maciçamente na testagem e aí separado aquelas pessoas que... Até porque a lei que nós aprovamos no Congresso, isso precisa ser dito, quando ela fala do isolamento e ela fala da quarentena, a gente pressupõe o quê quando você fala em quarentena? Você fala em pessoas que tiver isolamento daquelas pessoas que estão infectadas. E a quarentena para aquelas que têm suspeita de estarem infectadas e transmitindo o vírus. Então, todas as medidas que a lei prevê seriam baseadas em você ter conhecimento. Para uma pessoa ser isolada, e aí você poder, inclusive, usar a força para que ela seja isolada, para que ela fique num hospital, por exemplo, que ela se submeta a um tratamento, ainda que não deseje, é preciso você ter a confirmação de que ela está infectada. E o que nós estamos assistindo, lamentavelmente, é um festival de horrores e atos de tirania que não tem nenhum respaldo na nossa Constituição e no ordenamento jurídico. Então, me preocupa, eu acho que deveríamos ter investido em testes, sim. Outros países que o fizeram, como na Coreia do Sul, eles conseguiram trabalhar com o Covid de uma forma exemplar, isolando aquelas pessoas que estavam infectadas, e no Brasil a gente não teve isso. Então, o que a gente vê? É um Deus nos acuda, não deixa ninguém na rua. Se a pessoa sai na rua até para fazer uma caminhada na praia ou numa praça, a polícia vai lá e algema a pessoa, prende. E vamos falar sério, nossos direitos e garantias fundamentais, eles se chamam fundamentais porque são fundamentais e porque não podem ser violados, a não ser, e aí eu não vou falar violados, vou dizer mitigados, em casos excepcionalíssimos previstos na Constituição. Decretação de estado de defesa e estado de sítio, prerrogativa do presidente da República. Então, o que me chama mais atenção aqui não é nem o problema dos testes que não vieram a tempo e a hora, mas me chama muita atenção e eu não poderia deixar nesse programa de consignar, de registrar a minha revolta. E eu falei sobre isso, fiz um discurso duro na sessão do Congresso, na quarta-feira passada. Fiz um discurso duro falando sobre essas violações e dizer um país livre, um país democrático, não pode conviver com tirania. Ok. Samuel, sobre essa questão das testagens aqui no Brasil. É lamentável, o número é baixíssimo do Brasil, nós devíamos ter investido nisso, nos preocupado com isso, acho que devia ter uma união, governo federal, estados, municípios, centrada nisso,
nós estaríamos com muito mais condições de saber por onde o vírus está andando mais e mais rápido para poder conter. Isso tudo é diagnóstico, então é lógico que esses países se saíram melhor. E o Brasil está correndo um risco realmente de sair muito mal desse processo, não só por conta da crise sanitária e os números, mas também com efeito na economia. E eu lamento profundamente, tem que investir em testes o mais rápido possível, mais recursos para testes. Ok. Poit. Paulo, todo mundo sabe, né, que eu gosto das parcerias público-privadas, né, de iniciativa de empreendedores, então eu estava até abrindo aqui, depois vou passar para vocês, isso aqui é a tela da Rappi, né, um aplicativo de entregas, movimento 2 em 2. Como o governo não está conseguindo montar essa logística, as startups e os empreendedores, né, só deixar claro que eu também apoio a testagem em massa, já estão se mexendo. Então a Rappi juntou com a Log, com várias outras empresas do setor, eles estão vendendo pelo Rappi, fazer testagem em massa, drive-thru. O lançamento foi aqui em São Paulo, aqui na capital, Paulo. Parece que pegaram um shopping Guatemi da Faria Lima, você passa com o carro, aproveita o estacionamento vago, várias vagas para o carro, coletam e depois te mandam o resultado. Você marca pelo aplicativo. E aí o mais legal, quanto custa o teste, Vinícius? Eu acabei de entrar na Rappi aqui, 250 mano. Só que a cada teste que você paga, o preço já está um pouco mais caro, eles dão um teste para quem não pode pagar. Então, quem não pode pagar também vai fazer teste pela plataforma e as empresas que quiserem ajudar e doar, vão doar uma grana para poder subsidiar quem não pode pagar. Então é assim, gente, quando o governo não consegue dar um jeito, o indivíduo, o empreendedor tem que se virar, e isso aqui no Brasil, graças a Deus, funciona bem, a gente tem que incentivar, viu, Paulo? Apoio testagem em massa, por isso que faço questão de divulgar o movimento 2 em 2, para cada teste feito, por quem pode pagar, financiar quem não pode, drive-thru rápido, igual a gente viu. Eu acho que inclusive está funcionando alguma coisa parecida em Brasília, em Florianópolis, e isso foi feito fora do Brasil também. Muito bem, nós vamos... Para você ter uma ideia, Paulo... Oi, pode falar, Samuel. Teve um município pequeno em que o prefeito contratou mais testes que o município grande. E, surpreendentemente, naquele tinha mais casos do que o município grande. Todo mundo ficou assustado. Por quê? Porque ele estava fazendo mais testes. E ele estava mais adiantado. É, natural. Né? Então, os testes são fundamentais. Não, muito legal. Eu queria só fazer um registro aqui, Paulo. Poxa, dizer que boa notícia essa que o Vinícius deu. É, muito bom. Isso é muito bacana. Que bom que você está divulgando isso. Parabéns à iniciativa privada. E aí isso contrapõe, não é? Joga por terra aquela lamentável e criminosa fala do Lula, que disse que ainda bem que a natureza inventou aí o coronavírus para mostrar, olha o objetivo dele, para mostrar que tem coisas que só o Estado resolve. Está aí, não é o Estado não está resolvendo e o indivíduo, a sociedade organizada, as pessoas que são criativas, bem intencionadas e que têm condições, né? As pessoas que investem, elas têm condições de trazer soluções que o Estado não traz. Viva o capitalismo, abaixo o comunismo e o socialismo. Muito bem, Bia. Olha, eu queria inicialmente agradecer a presença de vocês aqui no nosso debate. Acho que foi bem produtivo, de altíssimo nível. E eu queria fazer uma pergunta, e se vocês quiserem emendar já as considerações finais nessa resposta, que eu acho que está todo mundo um pouco na dúvida, e saber a opinião, né? Como é que cada um vai votar, como é que cada um defende essa questão do adiamento ou não das eleições municipais de 2020. Agradecendo inicialmente a participação aí do Vinícius Poit. Poit, muito obrigado. Obrigado, Paulo. Sempre um prazer estar contigo. Né? Já digo novamente, eu sou um admirador seu, sei da sua luta e te acompanho desde lá de trás. Obrigado, se eu estou aqui Poit, como deputado federal, você é um cara que sempre me aconselhou, foi sempre um grande amigo durante esse processo. Obrigado, cara. E Samuel, meu colega de bancada paulista, também é o meu mentor lá, né? Samuel, desde lá de trás a gente já foi conversando, está sempre me guiando ali, né? Dando alguns conselhos ali devido à sua experiência. E a Bia, né? A gente também compartilha muitas pautas e luta por mais liberdade. Eu sou a favor, Paulo, da gente poder adiar a eleição, sim, mas ainda dentro desse ano, né? Eu não sou a favor de prorrogar mandato de ninguém. Eu acho que a gente abrir precedente para prorrogar um dia sequer o mandato de algum prefeito ou vereador
é abrir precedente para o que aconteceu em outros países aí de regimes totalitários, né? Aí daí a pouco mais para frente, um presidente da República, por exemplo, pode arrumar uma confusão e dizer que não, agora não dá para votar, vamos ter que prorrogar o mandato. Então, se precisar adequar a eleição, de repente faz a eleição em novembro, em dezembro, eu acho razoável, dá tempo de fazer, com mais disciplina, distanciamento necessário, e a gente faz ainda esse ano, para ano que vem começar os mandatos normalmente. Essa é a minha opinião. Para o ouvinte da Jovem Pan ter ciência, para haver essa mudança de data de outubro, seja para novembro ou dezembro, é necessária uma PEC, né? Que são 2/3 dos votos da Câmara, é isso? Eu vou pedir ajuda para a minha universitária, né, universitária com todo respeito. É só para explicar para o ouvinte da PAN, porque às vezes nessa correria a gente acha que o ouvinte sabe de tudo, mas é sempre bom explicar. Eu não sei qual que e aí eu peço para meus colegas, não sei qual que é a relação, porque o Barroso deu uma declaração que ele era a favor, né? Mas eu entendo que o TSE, acho que não tem poder, né, Bia? Por mais que a Justiça está achando que tem poder para influenciar tudo, precisa do Congresso dar a nossa anuência e não só o TSE decidir, certo? Vamos então para a Bia para fazer as suas considerações finais e aproveite e já responde o Poit. Respondendo a pergunta do Poit, pelo que eu acompanhei até agora, pelo que eu vi, pode ser feito dentro deste ano, não dependeria de PEC, poderia ser até parece que já houve alguma conversa entre o Barroso e o Rodrigo Maia, e que poderia ser feito talvez até por uma resolução do TSE, o Congresso estando de acordo. Mas se for passar para o ano que vem, daí teria que ter PEC, né? O Congresso fala, e eu quero dizer que eu também sou contra. Eu vi na CCJ um movimento de prefeitos querendo unificar as eleições e com isso prorrogar. Eu falei, olha, se a gente vai unificar ou não no futuro, isso é uma coisa. Agora, prorrogar mandato, não concordo, porque o eleitor, quando votou para 4 anos. Então, sou totalmente contrária também, Vinícius, concordo com você, tá? A gente tem que tomar muito cuidado, porque não é porque, de repente, você tem um governador, um prefeito ou um presidente que você gosta, que você acha que poderia prorrogar. Não. Isso tem que valer para todos e eu sou totalmente contra. E fazendo as minhas considerações finais, quero dizer que hoje eu estive com a ministra Damares no Ministério e ela me trouxe uma informação que médicos também já tinham me trazido e me deixa um pouco preocupada, que é a questão o Samuel falou aqui das subnotificações, que podem existir sim, Samuel, porque não tem teste. Mas, por outro lado, nós sabemos que existem muitos atestados de óbito em que se coloca Covid-19 e que não é caso de Covid-19. Na Itália, por exemplo, foi denunciado agora que parece que somente os 16% dos casos de morte por Covid realmente foram por Covid. E daí a gente tem que aprender como na Alemanha eles estão fazendo. Eles diferenciam o que é morte por Covid e o que é morte com Covid. Como esse vírus é muito contagioso, praticamente toda a população será infectada. Mas se você morrer do coração e fizer um teste e verificar que você tinha Covid, não é certo falar que você morreu de coronavírus. Você morreu do coração e tinha o vírus. Assim como muitas doenças. Então, tem uma coisa que eu vou denunciar aqui, que eu não sei se vocês sabem, eu fiquei sabendo, fiquei chocada, é muito grave. As seguradoras podem estar envolvidas nisso, porque quando a pessoa morre de Covid, as seguradoras ficam totalmente desobrigadas de pagar seguro. Então, as famílias, além de passarem por uma situação gravíssima, de terem tirado de si o direito a fazer um velório do ente querido, um velório justo, um velório que permita a pessoa se despedir, além dela ter roubado dela isso, já está sofrendo com a perda, ainda não pode fazer um velório justo, ela ainda perde o direito à indenização, ao seguro. Então, isso é gravíssimo e eu peço às autoridades que fiquem de olho. Nós somos autoridades que temos também que fiscalizar, ficar de olho, porque famílias podem estar passando para trás, sendo passadas para trás duplamente, tá? Tanto na questão de terem o seu ente querido morto e ter, por outra razão, e ter o atestado de Covid-19, então não poder fazer o velório decente, se despedir
e ainda perderem o direito ao seguro-saúde. Então, eu quero deixar isso muito claro aqui, isso é uma denúncia que eu estou fazendo. Primeiro, os médicos me alertaram e depois, hoje, a ministra Damares me confirmou que isso está acontecendo. Ok, Bia, muito obrigado pela sua participação. E para finalizar, valeu, Samuel, suas considerações finais. Bom, voltando só à sua pergunta, eu não acredito que haverá prorrogação de mandatos e eu acho que a Câmara caminha para adiar as eleições de 15 de novembro a 6 de dezembro, eu acho que deve ser a data. Dia 15 de novembro é um domingo, depois terão alguns domingos pela frente, que podem ser as datas, até dia 6 de dezembro, eleição de primeiro turno. Acho que caminha para isso. O ministro Barroso, que vai assumir agora a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, ele também procurou adiar ao máximo. Ninguém gostaria de tomar uma decisão como essa, não é uma decisão unilateral dele, é uma composição. Eu acho que vai caminhar por um adiamento das eleições sem prorrogação de mandato. Isso é o que eu estou entendendo e acredito que haja unanimidade para isso. Queria só fazer uma consideração. Eu acho que todos os casos, Bia, sempre são para diagnóstico. A importância da gente ter comorbidades, você poder identificar coronavírus com comorbidade, que tipo de comorbidade, enfim, proteger as pessoas também para não serem enganadas, e ter muito cuidado para não haver generalizações. Eu acho que há uma subnotificação. Deve ter muita gente que está falecendo e às vezes não pôde fazer o teste. Mas não seja agora, de fato, o coronavírus já está por aí. Muita gente está confirmado porque fez teste, mas tem muita gente que já passou pelo vírus, sem inclusive ter nenhum sintoma, né? E que está subnotificado. O problema nosso é teste, isso que a gente discutiu aqui até agora. Quero deixar um abraço a você, Bia, ao Vinícius, ao Paulo, nosso querido amigo Paulo, prazer enorme revê-lo, e a todos os amigos da Jovem Pan. Muito obrigado a todos. Muito bem. Samuel Moreira, deputado do PSDB aqui de São Paulo, Vinícius Poit, deputado do Novo aqui de São Paulo, e Bia Kicis, deputada do PSL do Distrito Federal. Muito obrigado a vocês por participarem de mais um debate aqui conosco. A gente queria agradecer você que participou junto aqui da gente de mais esse debate. Foi muito bom, em altíssimo nível. E queria dizer para vocês para não esquecerem que o melhor remédio para combater esse coronavírus é a informação. E informação de qualidade você vê aqui na Rádio Jovem Pan, Rádio que virou TV. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. A gente se vê. Até uma próxima. Coronavírus. A crise em debate.